excepcionalmente, o que nós vamos estudar hoje só está em um evangelho. Pois é, um dos poucos milagres que apenas o apóstolo João narra. Mateus não fala sobre este milagre, nem Marcos, nem Lucas. E qual milagre? A cura do coxo em Betesda. Nós vamos entender o que é Betesda, onde fica Betesda. Nós vamos entender quem era este coxo e também o objetivo de Jesus estar ali naquele momento e por que Jesus realizou aquele milagre em um homem que nem conhecia direito Jesus Cristo. Mas Jesus sabia muito bem qual era a necessidade deste homem. Então vamos ler o capítulo 5 do livro de João, narrando esta cura maravilhosa e que vai, lembrando que o Evangelho de João sempre tem a intenção de revelar Jesus como Filho de Deus. Através desse milagre, mais uma vez Jesus vai se revelar. Preste atenção no texto. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então Jesus, ele sai da região da Galileia e ele vai para a região da Judeia. Ele vai descer, vai fazer todo esse caminho do norte até o sul de Israel. Ele vai a Jerusalém. Ele vai participar de uma festa dos judeus. João não explica qual é a festa. Se for a Páscoa, seria a segunda Páscoa de Jesus em Jerusalém no seu ministério. Alguns acreditam que era a festa dos tabernáculos, que acontecia meses depois da Páscoa. Então seria, mais ou menos 4, 5 meses depois da primeira Páscoa ministerial. Muito difícil saber qual que é a Páscoa, qual que é a festa. Mas muitos estudiosos acreditam que seja a festa dos tabernáculos. Poderia ter sido também a festa dos Pentecostes, que acontece 50 dias após a Páscoa. Estas são as 3 principais festas dos judeus pela lei de Moisés: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, ou Sucote. Mas também existiam outras 2 festas. A festa da dedicação, que é referência à guerra dos Macabeus, enfim, aquele momento do silêncio profético, e também a festa do Purim. Essas 2 são menos prováveis, mas poderiam acontecer também porque era uma festa dos judeus. Mas Jesus costumava ir a Jerusalém nas festas que estão nas leis de Moisés. Então seria Páscoa, Pentecostes ou Sucote. Bom, o interessante é que quando ele chega, ele vai ali pregar, como ele sempre vai ao templo, à sinagoga, normal, vida que segue. Mas Jesus, ele vai a um lugar chamado Betesda. Betesda é um tanque, como já falou o próprio texto. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Eu não sei muito que misericórdia era essa, porque mesmo que um fenômeno espiritual impressionante acontecesse ali, que é aquele anjo que vinha e movia as águas uma vez por ano, e o primeiro que entrasse nas águas seria curado. Como é que posso dizer algo de misericórdia se só um era curado por ano e os outros ficavam ali desesperados? Era o caso deste coxo. O coxo estava ali há 38 anos. Poderia ter 50 anos de idade, poderia ter 60, 70, mas ele estava abandonado pela família, sozinho, era um mendigo, estava já há 38 anos esperando uma oportunidade. Talvez até tinha já desistido, estava ali jogado. Por quê? Porque ninguém podia lançá-lo nas águas. Sempre vinha alguém ali e entrava primeiro. Talvez por uma enfermidade que não fosse de mobilidade. E era curado. E ele não. E os anos foram passando. Exatamente isso que nós vamos ler. Essa situação tão interessante da cura deste homem. Agora é importante entender esse cenário da casa de misericórdia. Porque era um local de aflição.
A palavra aqui nós lemos, fala assim, jazia enfermos. Jazia. Isso é termo que usa para quem está morto. Ou seja, ali pessoas estavam passando as suas vidas como se estivessem sepultadas. Estavam padecendo, morrendo. Uma ou outra tinha a sorte de entrar naquele tanque uma vez por ano. O resto estava ali morrendo mesmo. Então esse termo, jazia uma multidão de enfermos, é assustador. Lugar de morte, um lugar terrível, e um lugar de muita manipulação religiosa e idólatra. E eu vou te explicar o porquê. Porque aquele local, por ter essa manifestação, veja aí no mapa, exatamente Betesda ficava próximo a um mosteiro, ou uma igreja chamada Santana. É onde os arqueólogos acreditam que realmente esteja este tanque, porque encontraram nas escavações, você vai ver agora depois do mapa, veja agora as ruínas. Você está vendo aí as ruínas. Então, essas ruínas provam aí que tinham 5 pavimentos. Então, muitos acreditam que realmente esse é o local do famoso tanque de Betesda. As pessoas ficavam ali numa borda, nessa água, era uma água onde os animais eles também se alimentavam. Então ela ficava próximo à porta das ovelhas. Então era um lugar estratégico para levar os animais sedentos a se saciarem. Então ele era um tanque incrível. Mas este tanque, ele teve o seu potencial de utilização num período chamado silêncio profético, durante o domínio grego. Então, os últimos séculos antes de Cristo, os 2 últimos séculos, os gregos dominaram ali Israel e depois tivemos um domínio judeu por parte dos macabeus. Mas vamos voltar mais ao século II antes de Cristo. Aquele local era tão impressionante que para uma rainha de origem grega, construíram ali um templo de adoração a um deus. E preste muita atenção que deus grego era esse. O nome dele era Asclépio. Veja aí na imagem quem era Asclépio. Asclépio era uma divindade muito popular, era uma entidade adorada pelos gregos em muitas cidades, porque ele era o deus da medicina, o deus da cura. Alguns usam o nome de Esculápio. Acho que alguns já viram aquele símbolo da medicina, né? Vamos ver aí este símbolo, que falam do Esculápio. É o símbolo de um pedaço de pau com uma serpente ao redor, ou seja, a cura do veneno. Mas na verdade, também remete a um símbolo muito antigo que está em Números capítulo 21. Exatamente o símbolo da salvação e da cura para os hebreus que estavam no deserto. No deserto, em um momento de grande murmuração, que eles estavam reclamando com Moisés, porque eles não aguentavam mais estar naquele deserto e comer as mesmas coisas. Então eles se revoltam contra Moisés, e vem uma praga de serpentes abrasadoras. Então, depois de ouvir o clamor do povo, Deus dá uma ordem a Moisés. Fala assim: Moisés, pegue uma haste e faça uma serpente de bronze, e todos que olharem para essa serpente serão curados. Então você vê um símbolo forte desta cura, como uma imitação mesmo. O Esculápio, aquilo que é o símbolo da medicina, também é uma imitação daquilo que é o símbolo da cura, naquele momento no deserto, a caminho da terra prometida. Assustador, não é? Mais assustador ainda é entender como Satanás é imitador das coisas de Deus. Então é claro, um lugar que tinha esta cura milagrosa, esse anjo de Deus que manifestara este poder todo ano, eles iam atribuir ao quê? A um deus, a uma divindade demoníaca. Na verdade, é Asclépio que está aqui. Na verdade, é o Deus da cura que se manifesta neste lugar. Então construíram ali um templo de adoração a Asclépio, dentro da cidade de Jerusalém, um local de adoração. Então ali havia um domínio idólatra. Ainda que rustido, ainda que oculto, ainda que os judeus não percebessem, ali havia o motivo de Jesus estar presente. Jesus estava quebrando o domínio da idolatria.
Jesus estava quebrando a mentira de séculos, de que aquele poder das águas era atribuído a Asclépio. Os romanos também acreditavam nisso, porque os romanos, eles tinham absorvido a cultura grega. Veja mais que interessante, a principal cidade de adoração a esse deus Asclépio se chamava Pérgamo. Você vai ver agora o mapa, onde fica Pérgamo. Pérgamo era uma das 7 igrejas da Ásia Menor de Apocalipse, onde hoje é a Turquia. Pérgamo era muito conhecida, cidade conhecida pelos pergaminhos, está vendo o nome? Pergaminho Pérgamo. Se tornou uma das bibliotecas mais famosas, e junto com Alexandria, durante o Império Romano, era um polo de conhecimento de intelectuais. E eles adoravam quem? O tal do Asclépio, o deus da medicina. Então veja como as coisas elas estão conectadas. Falar que Pérgamo era o trono de Satanás. Então, ali está o Rei dos Reis, Senhores e Senhor dos Senhores, Jesus, para afrontar as obras de Satanás e falar: Satanás, o teu trono acabou. Porque ele era o verdadeiro Senhor. Zeus, que também era adorado em Pérgamo e tinha um trono, tinha um lugar de adoração em Pérgamo para ele, era colocado como o Deus dos deuses. Não existe mais isso. Só existe um Senhor e o nome dele é Jesus. Então este milagre ali em Betesda estava para encerrar um ciclo de idolatria grega e também vai afrontar a religiosidade. E você vai compreender isso agora na continuação do texto, João capítulo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Veja a quantidade de detalhes em um único milagre, e cada detalhe vai ser importante para a nossa interpretação. Bom, Jesus começa o diálogo, sabia que o cara estava ali há 38 anos, e ele não conhecia este homem. Ele passou a conhecer ali, deve ter ouvido a história dele, deve ter tido compaixão daquele homem, porque todos os outros tinham mobilidade para entrar naquelas águas, aquele homem não. Agora, aquele homem não conhecia Jesus. Que estranho. Por que Jesus vai curar um homem que não o conhecia? Imagine um homem que não tinha ouvido falar de Jesus. Quem é esse tal de Jesus? Quem é esse cara? Mas Jesus tinha um objetivo, até para mostrar também como o ser humano se comporta. E você vai ver o comportamento depois deste coxo curado. Veja, ele vai até este homem e ele faz uma pergunta: Queres ser curado? Alguém poderia falar, Jesus, é uma coisa meio óbvia. Qualquer um que está há 38 anos num tanque cheio de gente morrendo, cheio de doentes, ele quer ser curado. Pode ser óbvio para você, mas não quer dizer que aquele homem quisesse ser curado. Talvez ele já estava conformado, para mim tanto faz, talvez naquele momento ele preferisse a morte. Ou pior, como muitos enfermos ficavam ali mendigando, talvez ele era financiado por uma família rica, ou por alguém que tivesse muito dinheiro e ele não precisava trabalhar. O que tem gente aí fora que se faz de coitado para não trabalhar, que se faz de doente, que se faz de problemático. Talvez Jesus fez a pergunta porque, vai saber, né? O cara tem uma fonte de renda aí doente. Talvez para ele vale a pena continuar do jeito que ele está. Então, na verdade, Jesus está perguntando para saber se esse realmente era o desejo, para ver se aquele homem estava disposto a viver um grande milagre. Então, Jesus, ele pergunta isso, esperando que o homem desse uma resposta óbvia, como qualquer um de nós daria. Sim, Jesus, eu quero ser curado. Mas não foi essa a resposta que ele deu. O cara contou uma história. Já foi mó mito.
uma coisa muito simples de você falar sim, por favor, é nós, ou é nós, qualquer coisa, Jesus, pode me curar, eu topo qualquer coisa para ser curado. Olha a resposta desse coxo: Senhor, eu não tenho ninguém que possa me colocar no tanque quando a água é agitada. E quando eu vou enrolando, sei lá qual jeito que ele ia, se debatendo, sempre tem alguém que entra primeiro. Ou seja, ele acreditava que o único caminho de cura para ele era aquele tanque. Não tinha outro lugar para ele ser curado. Mas estava diante dele aquele que tinha o poder de curá-lo. Então, para uma simples pergunta, uma resposta absurda, cheia de desculpas. E muitas pessoas se comportam dessa forma. Jesus pergunta para você que está em casa: você quer ser curado? Você quer viver o grande milagre? Você quer ser salvo? E talvez a sua resposta seja uma grande desculpa esfarrapada, terrível. Você se faça de dodói, de coitado, sendo que a tua resposta era muito simples. Sim, Senhor Jesus, eu quero ser curado. Sim, Senhor Jesus, restaure o meu casamento. Sim, Senhor Jesus, salve a minha família. Sim, Senhor Jesus, me liberte desta droga. Eu não sei o que você está passando, mas a tua resposta tem que ser simples, e não uma resposta carregada de dor, de peso, de coitadismo, de mediocridade, de miséria. Você não precisa disso. Jesus sabe o que você tem. Jesus sabe qual é a tua necessidade. Jesus sabe exatamente o que precisa acontecer na tua vida, e Ele quer que isso aconteça, mas isto depende da tua fé. Então Jesus, Ele fala para aquele homem: então você acredita que só aqui tem a cura? Então Jesus fala uma frase incrível, fala: você vai encontrar agora o caminho da cura, e a frase é a seguinte: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele cara nunca andou. Ou talvez ele andou, sofreu um acidente e ficou há 38 anos sem andar. Imagina uma pessoa há 38 anos sem andar. Agora, o curioso é que Jesus, ele vai realizar um milagre, exigindo a obediência daquele homem com muita fé, e quebrando a lei de Moisés, ou pelo menos não a lei de Moisés, mas quebrando a tradição dos religiosos da época, que no dia de sábado não poderia carregar o leito. Então preste bem atenção, porque a lei de Moisés, ela falava sobre não fazer esforço, falava sobre não trabalhar para gerar renda ou sustento. Agora, esses detalhezinhos, não pode carregar leito, não pode carregar cadeira, não pode puxar a mesa, não pode acender a luz, isso já é tradição. Isso já é interpretação religiosa da lei de Moisés. Então Jesus dá uma ordem para ele quebrar uma tradição religiosa, ou seja, a ordem que Jesus dá estaria expondo aquele coxo. Aquele coxo poderia ser excomungado da comunhão de uma sinagoga, ele poderia ali ser afrontado, ser repreendido pelos religiosos. Mas ele obedece a Jesus. Ele levanta, ele toma o leito e carrega o leito e sai andando. Andando, vivendo um grande milagre. Então, Jesus ele vai começar a tratar os exageros da lei. O engano das interpretações das leis judaicas. E ele vai fazer a cura num sábado. Espera aí. Jesus, ele realiza um trabalho no sábado, ele está curando, fazendo bem ao outro no sábado, e ainda fala para o rapaz também carregar o leito, ou seja, trabalhar no sábado. Exatamente isso. A Bíblia narra 7 curas que Jesus fez no sábado. Tem 7 curas registradas, fora as outras que ele realizou com certeza. Mas para falar que Jesus é o Senhor do sábado, e para falar
que estes exageros não podem fazer parte da nossa vida. Vamos ler então o que vai acontecer após esta cura, porque na hora, os religiosos que sabiam que aquele homem era um coxo, mendigo, e de vez falarem, glória a Deus, o cara está curado, eles vão chamar a atenção daquele coxo, porque é proibido carregar o leito no sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Então esse diálogo é interessantíssimo. Olha como Jesus começa a incomodar o sinédrio. O sinédrio era a cúpula dos religiosos, né, os de alta classe. Eles vêm, olham aquele homem e de vez falar, olha que grande bênção de Deus na tua vida, eles perguntam, o que você está fazendo carregando esse leito? Agora é interessante, é a resposta do coxo. O coxo ainda não era um cara muito convertido, mas ele fala a verdade, ele fala, olha, um homem mandou eu carregar o leito, e eu estou carregando, e ao obedecê-lo, eu fui curado. Quem é esse cara que te mandou isso? Eu não o conheço. Eu não sei quem ele é. Eu só sei que debaixo desta palavra, a cura aconteceu. Eu estou carregando o leito e eu era um coxo que jazia no tanque de Betesda. Que casa de misericórdia é essa? Que misericórdia, hein, religiosos? Que de vez glorificar a Deus pelo milagre, estão preocupados porque ele está carregando o leito? Até porque a pena para quem carregasse o leito também era uma pena capital. Agora, carregar o leito é pecado. Então Jesus começa a tratar a ética dentro das leis sagradas. E não vai parar por aí, porque Jesus vai colocar tudo isso em pratos limpos. Porque tanto os fariseus e os intérpretes tinham pecado, como também aquele homem tinha pecado. E Jesus vai encontrar novamente este homem e falar algo muito importante que vai além da cura que ele teve. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, olha que loucura. Jesus estava enlouquecendo os religiosos, porque além de não guardar o sábado segundo os seus preceitos e interpretações, Jesus estava afirmando que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ora, Jesus estava falando a verdade. Agora, a maior verdade ainda foi a que ele falou para aquele homem do que a cura que ele teve, que é a seguinte: você foi curado, agora não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus, como nós ministramos na outra aula, ele está preocupado com a tua cura e com o teu milagre? Pode ter certeza. Você que está em casa, está enfrentando uma grande enfermidade? Você está enfrentando um grande problema na tua vida, no teu relacionamento, na tua família? É grande a tua luta? Eu imagino. Todos nós sofremos aflições. Mas Jesus está preocupado com algo muito mais importante, com a tua salvação, com o teu relacionamento espiritual. Não quer dizer que você nunca vai ter pecado. O problema é você estar mergulhado na prática do pecado. Isso se chama iniquidade. E eu lhe pergunto, como é que está a tua vida espiritual? Você tem buscado ao Senhor? Você tem se santificado? Você está desviado? Você está parado? Você deixou seu ministério de lado? Isso é o mais importante. Essa é a maior preocupação de Jesus. A cura, o milagre, ele vai fazer na tua vida, você pode ter certeza. Ele está preocupado se Jesus voltar hoje, você está salvo? Você está firme? Você está limpo? Então Jesus falou o quê?
Não peques mais. Por quê? Porque pode te acontecer coisa pior. Tem coisa pior do que 38 anos coxo em um tanque cheio de gente morrendo? Tem. Inferno. Pior. Tem uma enfermidade pior do que aquela. Tem muitas coisas piores. Então Jesus não está colocando aqui um peso, que é o que a religião fazia. Jesus está dando a opção para ele. Olha, você foi curado, estou feliz por isso, mas tome muito cuidado para que não aconteça algo pior. Tudo depende de você. Então, você que estava afastado, volte. Você está desviado, se arrependa. Você não conhece esse Jesus, você segue um monte de loucura, religião. Chegou a hora de você receber Jesus no teu coração. Ele vai fazer morada dentro de você. Então não deixe para amanhã, hoje mesmo. Entregue a tua vida para Jesus e vá à igreja. Nós estamos estudando a cura do coxo de Betesda, um milagre incrível, com muita intenção. Jesus queria quebrar a idolatria que havia ali, a adoração a demônios que acontecia em Betesda. Jesus também estava afrontando a religiosidade acusadora. Aqui, Jesus vai tratar muito sobre essa questão do sábado. Mas Jesus não vai perder também tanto tempo com o sábado, porque tinha algo maior do que o sábado, a divindade dele. Então, continuando o discurso que ele dá aos religiosos e a todos que queriam ali ouvi-lo, ele vai se revelar como o Filho de Deus. Preste atenção nesse texto. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então Jesus vai falar aqui sobre a Trindade. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não é mais um representante de Deus, como por exemplo, Moisés, Elias, os profetas, os reis, os juízes. Jesus é Deus e Jesus é Filho de Deus, que veio ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veio na condição de homem para vencer o pecado e a morte. E ao ressuscitar deu autoridade ao homem contra o pecado e também contra a morte. Agora o homem tem vida e vida com abundância, se confessar que Jesus é o Senhor e Salvador, crer no Senhor Jesus. Então falar de trindade, meu Deus, já era um negócio louco. Porque, por exemplo, a seita dos saduceus nem aceitava esse negócio de anjo. Nem aceitava esse negócio de mundo espiritual, como ele está falando. Falar que Deus era trindade, nossa, que loucura. Mas é verdade. Jesus era Deus. E Jesus estava falando do juízo que seria estabelecido. Já estava aqui dando sinais do fim dos tempos. Nós vamos julgar. A palavra vai julgar. Eu vim salvar, mas a palavra vai julgar. E eu quero que você preste atenção agora como isso que Jesus está falando aqui, sobre o julgamento tanto dos ímpios como dos justos, está conectado com o que o profeta Daniel fala no capítulo 12, versículo 2. Preste atenção. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Bispo G, nós vemos aqui o profeta Daniel cruzando com aquilo que nós já lemos aqui no capítulo 5 de João, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para o horror, e Jesus falando que aqueles que receberam a ele vão ressuscitar direto para a vida e os que não receberam vão ressuscitar para o juízo. E a pergunta é, no dia do juízo, todos serão ressuscitados, sendo ímpios ou justos? Sem dúvida, o dia do juízo, o dia final, o dia do Senhor, muito conhecido, o dia do Senhor, é um dia para todos. Então, a ressurreição ela vai se dar para todos, ímpios, servos de Deus ou não. Isso para confirmar, está no livro de Apocalipse, né, apóstolo João,
nos deixa isso daí de forma muito clara, que serão dados do Hades, né, do inferno, da sepultura, do mar, vão dar todos os corpos, e todos estarão lá. Agora, quem estiver no livro da vida, o livro do Cordeiro, esse já está garantida a passagem para a eternidade. Os demais não deixa muito claro, mas muitos ali vão para juízo eterno. Viu só? Então, todos vão ressuscitar. Agora, o caminho da salvação é único, a confissão do nome de Jesus. Mas eles, religiosos, preferiam Moisés. Preferem Moisés, então Jesus vai falar sobre Moisés também. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Jesus ensina a eles que Moisés não é mediador. Eles acreditavam que Moisés era mediador, como se fosse um santo, como muitas religiões têm. O único mediador é Jesus, não tem santo, não tem profeta, não tem nada. Só existe um caminho, só existe uma conexão ao Pai. É o próprio Jesus, que é Deus. Então, Jesus fala, se vocês realmente conhecessem Moisés e crescem, vocês iam saber que Moisés profetizou também ao meu respeito. E é verdade. Está lá em Deuteronômio 18. Vocês saberiam quem eu sou, vocês entenderiam que Moisés foi um instrumento de Deus, um representante de Deus, mas nunca um mediador. Jamais. Moisés pertence à velha aliança. Jesus é o mediador de uma nova aliança. Então só existe um caminho para você, e o nome dele é Jesus. Receba Jesus na tua vida. Vamos à revisão. Hoje estudamos a cura do coxo de Betesda, um tanque famoso em Jerusalém por suas águas curarem após movimentação anual de um anjo. O objetivo de Jesus ao curar esse coxo, que não o conhecia, era quebrar o poder da idolatria e da religiosidade, que impedia a prática do bem no sábado sagrado. Jesus também ensina que a consequência do pecado é maior que a enfermidade no corpo. Por fim, Jesus revela-se como participante da Trindade Divina, superior a todos os outros representantes de Deus na Terra. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.